Joana d'Arc havia cumprido a missão imposta a ela pelas vozes celestiais. À frente do exército francês, ela libertou a cidade de Orléans e guiou o Delfim da França para ser coroado em Reims. Após tantos feitos gloriosos e cativar grande parte do povo e da nobreza francesa, o destino de Joana se revelaria dramático. Apesar das vitórias expressivas do exército francês, o governo real decidiu consolidar os ganhos territoriais e deu início a negociações diplomáticas, suspendendo assim as campanhas ofensivas. Grande parte dos soldados do exército francês foram dispensados e retornaram para casa, o que enfraqueceu a posição de Joana na luta contra os inimigos da França. Mas mesmo sem o devido apoio real, Joana continuava a lutar. Ela conduziu seu exército até a cidade de Compiègne, que estava sob o controle do exército borgonhês, que eram aliados dos ingleses. O resultado da batalha foi desastroso para os franceses, que se encontravam em desvantagem numérica. E se não fosse o bastante, durante o combate, Joana foi cercada e capturada. Joana foi entregue ao Duque de Luxemburgo, que não hesitou em vender a camponesa aos ingleses. Os ingleses, ao terem Joana em mãos, finalmente tinham a oportunidade de se livrar dela e depravar sua imagem. A jovem guerreira, afinal, era uma poderosa e importante arma dos adversários franceses, e suas façanhas bélicas já tinham causado grande prejuízo à Inglaterra. Mas como dar um fim a Joana d'Arc? A solução encontrada foi acusá-la de heresia. Afinal, ela vestia roupas masculinas, e isso era proibido pela Sagrada Escritura da Igreja Católica. Além disso, ela escutava vozes que poderiam muito bem ter uma origem diabólica. Acusar e condenar a jovem era um caminho que parecia eficaz e que, é claro, tinha como plano de fundo claras intenções políticas. Lembremos que o rei da França tinha o apoio de Joana d'Arc, e se ela também fosse vista como uma feiticeira herética, de certa forma, o rei Carlos também seria desmoralizado. Joana foi levada até o castelo de Beauvoir, onde permaneceu durante muito tempo, até que finalmente foi levada para a cidade de Rouen, localizada no noroeste da França, onde iria acontecer seu processo de julgamento, sob o olhar do bispo Pierre Cauchon, um homem fiel ao rei da Inglaterra. Lá, ela foi aprisionada em uma cela no castelo de Rouen. Esta cela era desconfortável, escura e úmida. Joana d'Arc tinha a convicção de que seu destino, de uma forma ou de outra, seria sofrido e viveria momentos difíceis. Por 2 vezes, Joana tentou fugir. Em uma delas, ela chegou a se jogar da torre em que estava presa, mas ambas tentativas não foram frutíferas. Um dia antes de iniciar seu julgamento, ela disse que gostaria de assistir a uma missa, mas o bispo logo recusou seu pedido. Joana também pediu para que o Papa tivesse conhecimento de seu caso, e também este pedido lhe foi prontamente negado pelos responsáveis envolvidos em seu julgamento. O processo de Joana teve início, e o interrogatório se desenrolou tanto no tribunal quanto na cela da prisioneira. Ao longo de sua condenação, Joana se mostrou muito corajosa, determinada, resistente e possuidora de uma fé profunda e inabalável. No primeiro interrogatório, os juízes pediram para que ela fizesse um juramento sagrado, através do qual se comprometeria com a verdade. De prontidão, Joana d'Arc demonstrou desinteresse em fazer tal juramento. E disse também que talvez não respondesse a todas as perguntas que lhe seriam feitas. Falou que de boa vontade iria falar a respeito de sua vida como camponesa e de sua família, mas que manteria sigilo em relação às revelações divinas que recebera, pois acreditava que não tinha permissão para falar sobre esse assunto. Por fim, após a insistência dos responsáveis pelo interrogatório, ela fez o juramento que lhe foi exigido, mas deixou novamente claro o seu posicionamento. Nesta ocasião, falou sobre si. Disse seu nome, sua suposta idade, que era de 19 anos, o nome do local onde havia nascido
e também contou sobre as orações que conhecia de cabeça, que foram ensinadas por sua mãe. No segundo dia, ela contou a origem das vozes que começaram a se manifestar em sua tenridade aos 13 anos e que vinham da direção da igreja. No terceiro dia, novamente foi exigido que Joana fizesse o juramento sagrado antes de seu depoimento, mas desta vez ela não cedeu. Porém, o interrogatório prosseguiu assim mesmo. E no seu decorrer, ela mencionou que as vozes a instruíram a ser corajosa e firme, pois Deus a protegeria. Em certo momento, com ousadia e convicção, olhou diretamente ao bispo e disse a ele que, apesar de ele ser seu juiz, tomasse cuidado com o que fazia, pois na verdade ela era uma enviada de Deus e ele se colocava em grande perigo. De maneira geral, ao longo de todo o processo, ela sempre se mostrava muito valente e segura. Joana argumentava, respondia com novas perguntas e muitas vezes se recusava a comentar sobre certas questões. Os clérigos, por sua vez, continuaram empenhados em questionar a moça de maneira incessante, buscando contradições e falhas em suas respostas. Seus acusadores diziam que ela inventava as vozes e visões, e que estas ou eram invenções ou aparições demoníacas. Joana d'Arc certa vez declarou a respeito dessas experiências e disse que, independente deles considerarem esses espíritos bons ou maus, eles apareceram para ela. Mas apesar desses espíritos terem prometido a liberdade à camponesa, isso na verdade não aconteceu. A segurança e a bravura de Joana d'Arc em frente a seus inquisitores não foi suficiente para livrá-la da sentença de morte e da terrível execução a qual seria submetida. Por fim, a heróica camponesa foi considerada culpada por vários crimes, tais como idolatria, bruxaria, blasfêmia, entre outros, e por isso seria condenada à fogueira. No dia de sua execução, ela foi conduzida ao local às 8 horas da manhã e estava vestida apenas com uma túnica. Lá, ela foi colocada em frente à fogueira e lá ficou até que o bispo fizesse o último discurso sobre a jovem, no qual ele explicava o motivo de sua condenação. E após o bispo ler sua sentença, Joana então foi encaminhada ao poste, no qual foi amarrada e então atearam fogo à lenha. As chamas subiram rapidamente, atingindo os membros inferiores da jovem. Testemunhas que presenciaram sua morte contaram que enquanto queimava, ela gritava repetida e desesperadamente o nome de Jesus. Mesmo após as chamas tomarem conta de seu corpo, ela repetiu essas palavras até seu último suspiro. Grande parte da população que assistia à execução se comoveu com a morte da jovem. Após as chamas se apagarem, o corpo de Joana d'Arc foi exibido ao público e em seguida foi ateado fogo novamente ao corpo até transformá-lo em cinzas. Dizem que suas cinzas foram jogadas no rio Sena, para que desta forma o possível lugar de sepultamento da jovem não se tornasse um lugar de culto e peregrinação. E assim chegou ao fim a vida da heróica jovem francesa. Em 1456, não muito tempo depois da morte de Joana, o Papa Calixto permitiu que a Igreja Católica investigasse de maneira profunda e detalhada a condenação e o julgamento de Joana d'Arc. Como resultado deste exame feito pela Igreja, ela foi oficialmente inocentada e a partir de então passou a ser vista com outros olhos. Porém, antes mesmo da intervenção do Papa, a imagem da corajosa camponesa já havia começado a mudar, pois no ano 1450, o próprio rei Carlos se manifestou em relação à morte de Joana d'Arc, alegando que houve vários equívocos ao longo do pretensioso julgamento, pelo qual seus inimigos cruelmente a submeteram. Alguns anos mais tarde, em 1455, uma cerimônia ocorrida na igreja de Notre-Dame em Paris, diante da mãe de Joana e de seu irmão Pierre, houve um reconhecimento público sobre a injustiça ocorrida no julgamento. Foi realizada uma grande investigação a respeito da vida de Joana d'Arc.
Em sua biografia não foi encontrada nenhuma mancha e, por isso, ela foi considerada inocente de todos os crimes que lhe foram imputados. Como reconhecimento de sua inocência, uma grande cruz foi erguida na praça onde Joana d'Arc foi executada. A partir de então, Joana d'Arc foi se tornando uma verdadeira lenda, e o reconhecimento por seus feitos e o interesse por sua história foram atravessando os séculos. O grande Napoleão Bonaparte chegou inclusive a declarar Joana d'Arc como um símbolo francês. Já no século XX, em 1908, o Papa Pio X reconheceu 3 milagres de Joana d'Arc, que consistiam na cura de 3 freiras, que após adoecerem, recuperaram sua saúde de volta após orarem para Joana d'Arc. O Papa Pio X beatificou Joana d'Arc e em 1920 Bento XV a canonizou, a transformando na Santa Joana d'Arc. A história de Joana d'Arc é intrigante e comovente. Seus feitos impressionaram tanto as pessoas de sua época quanto as da posteridade. E é incrível pensar que em plena Idade Média uma jovem e humilde mulher foi capaz de comandar um exército e obter notáveis triunfos na Guerra dos 100 Anos. E a história da jovem camponesa que se tornou guerreira e virou santa continua a encantar e inspirar as novas gerações.